Bom dia, bom dia. Tudo bem por aí? Deus abençoe o dia de vocês. Uma segunda-feira lindona. Já é a terceira vez que eu tento gravar. Eu tô com as crises de tosse, não sei se vai dar muito certo. Vamos ver o que vai acontecer. Vou compartilhar meu devocional com você. Provérbios 23, 4, 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Uau! Direção. Vai dar certo. Me perdoe. Atualmente é muito comum as pessoas irem para a internet em busca de alternativas rápidas para mudar de vida, seja para resolver problemas de saúde, seja para resolver problemas estéticos, seja para problemas financeiros. E tudo isso porque os anúncios prometem essa mudança de maneira fácil e rápida. E o que acaba por atrair multidões, que no final se sentem frustradas, pois não recebem aquilo que havia sido prometido. Aconteceu com você, né? Isso acontece porque essas pessoas estão focadas nas suas energias, na sua fé, em algo que não é sustentável. Pois de nada adianta ser bem-sucedido em uma área e não ter uma estrutura, uma forte base para suportar e manter o que está se procurando. Eu aprendi que Deus nunca nos entrega tudo de uma só vez. É necessário passar pelo processo a fim de que possamos amadurecer para receber todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida. É como ao iniciar na academia, sabe? Tentarmos levantar um peso maior do que temos a capacidade, nós vamos acabar nos machucando. Mas, se persistirmos e formos disciplinados gradativamente, ganharemos força e poderemos lidar com pesos maiores. Entenda que grandes vitórias são conquistadas com pequenos passos e esforços. Priorize o que realmente vale a pena, não deixe de investir em seus relacionamentos, de valorizar as pessoas que são especiais para você e, acima de tudo, tenha a certeza de que os seus planos estejam alinhados com a vontade de Deus, cumprindo o seu propósito aqui na Terra. Entenda. De nada adiante ter grandes conquistas se o propósito não estiver correto e alinhado com o Pai. Lembre-se, a direção é muito mais importante do que a velocidade. A direção é muito mais importante que a velocidade. Qual é a sua escolha? Viver o propósito de Deus na terra ou viver conforme a sua própria vontade? A reflexão de hoje. Qual que é a sua escolha? Viver o propósito de Deus aqui na terra ou as suas próprias escolhas? Sem estar ligado a Deus, você jamais viverá o propósito para o qual nasceu. Direção. Eu leio um provérbio todos os dias. Ensino Davi a fazer isso também. Ele não faz muito bem. Eu preciso estar sempre ali falando para ele: Davi, embora, já leu. Mas o Provérbios 23 tem tantos insights. Eu queria tanto poder convencer você de todos os dias você ler um capítulo de Provérbios. São 31 capítulos. Cada dia da semana, do mês. Hoje é dia 1º, então tu lerás o capítulo 1 e assim vai. E quase que deu certo, né? Hoje foi Provérbios 23. Estamos no dia 25. E esse Provérbios, ele fala muito sobre como precisamos zelar e cuidar do nosso coração e nos atentar para os nossos relacionamentos.
e ter sabedoria e discernimento em Deus, principalmente para aqueles relacionamentos que querem nos manipular. É preciso que tenhamos muito cuidado com aquelas pessoas que nos fazem tanto elogios e que querem ali agariar a nossa confiança para depois fazer algo que vai nos entristecer. É preciso buscarmos esse lugar de blindagem ao nosso coração, sabe? Ele fala também da necessidade de sermos e termos um caráter fiel e alinhado a Deus. E o que é mais incrível, ele fala também sobre nos posicionarmos diante a nossa alimentação e o cuidado com a nossa saúde. Incrível, né? Ele fala mais ou menos assim, que quando sentarmos à mesa, que possível seja que colocamos uma faca em nossa garganta se nós estivermos e formos glutões, se nós somos comilões, porque nós somos exemplos para as pessoas. É preciso, eu falo muito sobre isso, né? Eu falo muito sobre esse cuidado que precisamos ter e esse estilo de vida que precisamos ser exemplo para as pessoas. Eu por muito tempo não consegui alcançar este lugar, mas até a palavra de Deus nos ensina sobre isso. E também é sobre direção. É sobre estarmos direcionados, compreendermos que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, compreendermos que precisamos zelar por isso, para que tenhamos uma vida e uma vida saudável, porque a palavra de Deus nos promete isso. Mesmo que ela fala que aos 80 anos nós viveremos dias difíceis, de caminhar de bengala, da vista não ser mais tão boa, mas calma lá, ainda está um pouco distante, vamos viver o agora. Vamos deixar que o amanhã nos cause ansiedade. Então, que nós possamos blindar o nosso coração, que nós possamos nos encher da sabedoria e da justiça de Deus para nos nossos relacionamentos. Aqui fala também sobre que sejamos sábios em nossas escolhas. Aqui nos alerta para que estejamos cheios de Deus para podermos nos desviar das ciladas que o Baixíssimo coloca em nossas vidas. Então, que nós possamos buscar na direção do Pai as estratégias necessárias e que possamos nos encher mesmo da sabedoria. A palavra de Deus nos diz que aquele que pede a sabedoria e está com o coração alinhado com o Pai, Ele nos dará e dará em abundância. Então que busquemos este lugar nesse dia de hoje. Que possamos nos encher da sabedoria que Salomão nos deixou em Provérbios. E que possamos compreender que o coração, ele é a nossa vida. Ele é o pulsar da nossa vida. E as nossas emoções estão muito alinhadas também ao que sentimos. Aquilo que o outro faz conosco, se nós não tivermos um coração blindado em Deus, aquilo vai nos constranger, nos ferir, nos magoar e só nos distanciar do nosso relacionamento com o Pai. Eu já fui muito ferida. Eu já me importei muito com o que as pessoas faziam, com aquilo que eu fazia com elas. Ei, isso não está nem no meu e nem no seu controle. Não perca a sua paz querendo controlar aquilo que é incontrolável, porque veio você e nem eu somos Deus. Aquilo que o outro faz com a bondade que você transbordou sobre ele não está mais sobre o nosso controle, está sobre quem ele é. E que não deixemos que isso abale o nosso coração, entristeça a nossa alma e nos endureça. Porque eu fiquei muito endurecida de coração, sabe? Porque por imaturidade eu esperava em troca das pessoas
Ei, isso não é o que o Evangelho nos ensina. Ele nos ensina que devemos dar sem esperar nada em troca. Porque se estamos esperando em troca, não está sendo de coração, não está sendo verdadeiro e nem genuíno as bênçãos que estamos derramando na vida do outro. Dói, né? É doído ouvir isso, né? Então, quando nós somos gentis, amorosos, pacientes, tolerantes, empáticos com o outro, ei, não esperemos isso em troca. Se vier, uau, extraordinário, porque é tão bom lidar com gente boa, né? Mas se não vier, que possamos continuar fazendo, que possamos continuar sendo aquilo que o Senhor nos gerou para ser. Direção. A direção é andar no caminho do Pai. A direção é buscar ter um coração alinhado com o dele. A direção é buscar termos um caráter parecido com o dele. A direção é andarmos no propósito que o Senhor tem para mim e para você. A direção é buscar nos aprimorar, nos aperfeiçoar e sermos melhores um dia, melhor do que o outro. Blinde o seu coração. Não deixe que a maldade desse mundo endureça-o. Não deixe. Não deixe com que as convicções, as influências, os elogios exagerados, as palavras bonitas, alcance um lugar no seu coração que vai te levar para distante do coração do Pai. Cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde, cuide do templo do Espírito Santo, cuide de você, cuide dos seus, seja um exemplo para os seus. Ontem, uma colega respondeu uma postagem minha e disse assim: parece que você é uma mãe incrível. Eu disse para ela: essa é a minha melhor porção. Essa é a minha melhor porção. Eu desde criança eu andava com os meus primos menores. E um dia o meu irmão mais velho, um homem que eu tenho muito apreço, muito carinho, um homem que eu admiro muito, ele declarou uma palavra sobre mim. E ele disse: gordinha, você será uma mãe excelente. E vindo dele, eu trouxe isso para mim. Eu busquei aprimorar isso em mim. E eu tive uma mãe excelente também. E quando eu recebi essa mensagem, eu estava lá na apresentação do Davi ontem. E a minha oração em espírito foi: Senhor, não deixe isso alcançar um lugar de soberba no meu coração. Mas que eu possa usar isso. Que eu possa usar esse dom maternal que o Senhor me deu para cuidar de crianças que precisam receber esse amor. E que sejamos assim. Que os elogios não alcancem um lugar de vaidade em nosso coração. Pense nisso. Cuide do seu coração. Cuide de você. Cuide da sua vida. Cuide da sua saúde. Saiba que você é exemplo. Saiba que você transparece exemplos para as outras pessoas. Se cuide, se ame, leia Provérbios todos os dias. Direção. Busque a direção do Pai. Excelente dia. Tchau, tchau.